Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores nesse segmento específico de vídeo chamado Análise de Cenário, que chega ao vídeo de número 97. Já fazia um bom tempo que eu não fazia uma análise de cenário aqui no canal. Hoje ela ocorreu em decorrência da informação que foi solta aproximadamente perto do meio-dia deste dia 21 de fevereiro de 2024, da renúncia do CEO da Taesa. Nós vamos dar uma olhada no impacto e vamos fazer uma análise de cenário, porque isso aí pode estar junto com outras informações. Isso aí de alguma forma pode vir a nos ajudar a compreender e a melhor tomar as nossas decisões em relação ao mercado como um todo. Esse é o mercado de energia elétrica, das empresas de energia elétrica, mas em particular em relação à Taesa. Como eu disse, a informação veio através de fato relevante neste dia 21 de fevereiro de 2024. Então, a companhia ela vem a público informar aos seus acionistas, o mercado em geral, que o senhor André Augusto Teles Moreira ele apresentou no dia de hoje, 21 de fevereiro de 2024, a sua carta de renúncia ao cargo de diretor-presidente. E a solicitação dele, a renúncia, foi aceita pelo Conselho de Administração da companhia. Quem vai ficar no lugar? O diretor financeiro e de relações com investidores, Reinaldo Pecchio Júnior. Veja que ele já tinha ficado no lugar do diretor financeiro, que renunciou, se eu não me engano foi o ano retrasado, ou no início do ano passado, e ele acumulou relações com investidores, diretor financeiro, e agora acumula também como diretor-presidente da companhia. E veja que aqui ele já assina até no lugar do presidente anterior. E por óbvio que a notícia repercutiu no mercado, aqui no caso do Seu Dinheiro, está em vários sites da mídia especializada. Aqui eu peguei um deles que eu achei um pouco mais completo, o Seu Dinheiro, onde está dentro desse segmento aqui da dança das cadeiras. É uma reportagem assinada por Camille Lima e ela é do dia 21 de fevereiro de 2024, portanto é do dia de hoje também. Tudo novinho, tudo quentinho, saindo agora. De saída, o CEO da Taesa renuncia ao cargo. Mas aqui é interessante que começam a ter as informações que vão completando para a gente entender de fato o impacto do que está acontecendo. Então foi depois de 3 anos no controle da elétrica. E veja quem vai assumir a posição. A gente já viu, já está no próprio documento. Então na manhã dessa quarta-feira, portanto eu recebi ali um pouquinho antes do meio-dia, iniciou uma mudança de liderança em uma das vacas leiteiras da Bolsa, na Taesa. O que aconteceu foi o que nós vimos dentro do fato relevante. Eu separei algumas coisas até para a gente avançar e não ficar muito longo o vídeo. Essa é uma reportagem bastante interessante, bastante completa. Então tem algumas informações que nos ajudam a compreender. O primeiro delas é o seguinte: o motivo da saída de Moreira não foi revelado pela companhia. Então não se sabe. Isso é um indicativo ruim, O bom é que a gente saiba as razões. Com a saída de Moreira, o diretor financeiro, o CFO, e também de relações com investidores, DRI, Reinaldo Pecchio Júnior, passará a ocupar a função. Por volta mais ou menos aqui das 11h30, então como eu disse, foi perto do meio-dia que eu fiquei sabendo, as ações elas estavam caindo 0,62%, mas elas já vinham caindo, as ações no geral estavam caindo. Tanto que nós temos uma ordem lançada para a compra da Taesa, já faz alguns dias. Se ela chegar no patamar, então talvez esse motivo seja algo que venha a impulsionar essa queda ou jogar essa queda mais para baixo. Se for o caso, a gente vai fazer uma nova compra e depois eu informo apropriadamente os valores, a origem e por que foi feita a compra. Bom, mas seguindo adiante, o que esperar da troca do CEO da companhia? Na visão da Ativa Investimentos, então eles foram lá pesquisar o que aconteceu, a decisão é negativa para a Taesa. Eu também acho, principalmente porque, olha só, a saída de Moreira não era esperada e o motivo da renúncia também não foi informado. Então isso aí, claro que gera um certo desconforto no mercado como um todo. O CEO está, veja aqui,
eles até dão um descritivo dele. Começa aqui a Moreira, né, chama de Moreira, o pessoal chamava ele de André durante as apresentações nas teleconferências de resultados. Ele trabalhou por 14 anos na Neo Energia, que nós analisamos recentemente no canal, enquanto que o substituto temporário dele já trabalhou na AS Brasil e na ISA CETEP, que fazem parte aqui da carteira do nosso canal. A expectativa da Ativa é que não haja novas mudanças de curto prazo, ou seja, não seja anunciado um novo presidente. Assim como, aí aqui é importante este aspecto, eu até devia ter marcado de uma forma melhor. Nem muda isso e nem na estratégia para o próximo leilão de transmissão em março, que segundo alguns talvez seja o maior leilão de transmissão da história. E assim como eu falei do impacto, então aí a gente está vendo, né, como abordar a questão do impacto, mas também a gente precisa olhar do ponto de vista de cenário. Então vou me reportar essa reportagem da Infomoney. Ela é bastante antiga, ela é assinada por Augusto Diniz, do dia 21 de novembro de 2023. Está toda marcada assim porque eu já trouxe ela aqui no canal. O fato em si já foi discutido, mas veja aqui o então maior leilão de transmissão em investimentos já realizado. Veja, ele tem mais ausências do que presença. A Taesa foi uma das que não participou desse leilão, o que para mim, por si só, já era algo bastante curioso, já que a Taesa não tinha arrematado nenhum lote no leilão passado, o lote número 1, onde pelo menos a ISA CETEP, ela, que é mencionada aqui, ó, ela chegou a arrematar 3 lotes daquele leilão, e nós falamos no vídeo de hoje, a 21 anterior, quando analisamos os resultados da Taesa. Eu vou deixar o vídeo aqui no final para você. E toda essa questão de não participar dos leilões, tudo isso foi previamente avisado durante as teleconferências de resultados do terceiro trimestre de 2023, as empresas todas pulando fora. E eu vou deixar para você, como dever de casa, você olhar quais foram as empresas que venceram esse leilão. A única que a gente pode citar aqui de relevante foi a Alupar. Do outro lado dessa história, tem esta reportagem aqui, que ela foi feita pela Gazeta do Povo. Ela é uma reportagem assinada por Rose Amanteia, e ela é uma reportagem do dia 3 de fevereiro de 2024. E veja que são informações que circulam no mercado, estão à disposição de todos, mas a gente tenta juntar para que a gente possa entender algumas coisas que vêm acontecendo. Então veja aqui, ó, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele põe ministros e também petistas no Conselho de Empresas Privadas. A lista de indicações do BNDES aos conselhos de administração das companhias de seu portfólio confirma a estratégia do governo atual, do que lá foi colocado para dirigir o país do executivo, e a ideia de ter maior influência e poder na decisão das empresas privadas. E a gente até sabe aqui alguns que estão entre os contemplados para ocupar esses assentos, como por exemplo, ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, ministra Nízia Trindade da Saúde, é uma socióloga, né, que está no Ministério da Saúde, ministro José Múcio Monteiro Filho da Defesa. Além do Celso Amorim, ele não está vinculado ao governo, mas ele acompanha o governo como se fosse uma espécie de um auxílio para questões internacionais. Foi ele, inclusive, que prefaciou naquele livro em homenagem ao grupo Hamas e que orienta muito o governo atual nas questões internacionais. A reportagem nos traz que esse tipo de indicação funciona normalmente como um bônus para complementação de salários dos ministros. A última tentativa, talvez a mais emblemática de todos, é a indicação do antigo ex-ministro da Fazenda, o ministro mais longevo da história do Brasil, Guido Mantega, para o Conselho de Administração da Vale, depois que ele teve essa rejeição para assumir a presidência, né, para se tornar o CEO da Vale. Notícia essa que nós abordamos de forma bem ampla aqui no canal. Mas também tem outros locais onde os ministros são colocados, como por exemplo, sempre que houver esta sigla aqui, ó, BNDES Par, ou seja, é o BNDES Participações,
é a parte do BNDES que compra participações dentro de outras empresas. Então lá ele tem uma parte e por isso ele tem o direito de fazer indicações e é feito através do governo. O governo anterior não fazia isso, só deixava para cargos técnicos, agora começaram a aparecer essas questões políticas. Mas veja aqui, ó, como é o caso da Agência Espacial de Financiamento, a FINAME, também tem a SEG da Naturgy Distribution e por aí, Distribuição, na verdade, desculpa, Naturgy Distribuição Latinoamérica, está escrito em espanhol. Também outro indicado foi o antigo secretário de Segurança da Justiça e Segurança, o Ricardo Capelli. E todos eles aqui, esses que eu citei aí, Celso Amorim, José Múcio, com mandatos até abril de 2025. E também teve aqui duas indicações, né, dos ministros Carlos Lupe da Previdência e Aniele Franco da Integração Racial para o Conselho da Metalúrgica Tupi. Também nós discutimos isso aqui no canal. E a questão é essa, né? Questão financeira. Os salários dos conselheiros variam em média, em termos de rendimentos aqui no Brasil, entre 2.033, isso aqui é mensal, e 6.097 dólares. Algo entre 10 e 30 mil reais. No caso dos nossos dois conselheiros da Aços Tupi, os salários vão ser de 36 mil mensais, em média, sendo que os ministros já recebem como salários R$ 41.600. Então é 41.600 pagos pelo Estado e mais aqueles entre 10 e 30 mil pagos por essas empresas privadas, pelos conselhos ou até às vezes participando das diretorias. E a gente começa a olhar essa linha aí. Eu não estou fazendo ilação sobre nada, nem estou fazendo qualquer afirmativa, porque seria muito leviano dizer isso. Mas é interessante como o cenário atual se movimentou e ele está acontecendo, e talvez até se completando. Pode ser que a gente tire alguma conclusão daí negativa, mas também pode ser que tenha uma conclusão positiva. Lembrando que a Taesa está se preparando, então ela não vai mudar nada na sua estratégia para o próximo leilão, talvez o maior leilão de transmissão de energia. E toda essa composição que a gente está vendo, que está se formando dentro do cenário político. E a gente pode também, aí talvez vislumbrar uma possibilidade da empresa da qual nós temos ações e tem algum resultado interessante, quem sabe, né? Quem é que vai saber? No próximo leilão de transmissão de energia elétrica. Mas eu deixo para você fazer a sua conclusão, fazer o seu comentário, dizer o que você pensa, o que você acha sobre isso, até para nos ajudar na formação de uma posição mais consistente, ter uma informação mais ajustada, de maneira que a gente possa logo ali tomar decisões mais acertadas na hora de fazer uma complementação na nossa carteira. Dito isso, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!